O homem que se perdeu no caminho certo. Capítulo 1. Rotina e silêncio. O galo cantou às 4:30, como sempre. Não precisava. Eu já estava acordado. Ficava assim quase toda a madrugada, de olho aberto no teto, ouvindo a casa respirar ao meu redor. O estalo da madeira velha se acomodando no frio. O vento passando por baixo da porta do corredor. O silêncio grosso que só quem mora sozinho num lugar grande conhece. Um silêncio que não é ausência de barulho, é presença de coisa nenhuma. Me chamam de Geraldo Nunes Campina. Na região, só Geraldo do Campo Limpo, por causa da fazenda. Tenho 53 anos, 86 alqueires de terra boa, gado zebu de qualidade, pomar nos fundos com laranja, limão e manga, água corrente o ano todo no ribeirão que corta a propriedade ao meio. Tenho casa de 8 cômodos, com varanda de frente e de fundos, construída pelo meu pai há 40 anos e reformada pelas minhas próprias mãos. Tenho 2 tratores, caminhonete, 4 funcionários que aparecem de segunda a sábado e somem no domingo como se o campo pegasse fogo. Tenho o que muitos chamam de vida resolvida. O que eu não tenho é uma razão clara para deitar cedo. Me levantei antes do galo terminar o segundo canto. Passei os pés nas chinelas de borracha gastas, peguei a camisa grossa do encosto da cadeira e fui até a cozinha no escuro. Conheço cada palmo da casa sem precisar de luz. A chaleira já estava no fogão, restinho de brasa do dia anterior ainda mantendo o metal morno. Botei lenha, acendi e fui esperar do lado de fora, na varanda da frente. O campo ao amanhecer tem um cheiro que não existe em nenhum outro lugar e em nenhum outro horário. É terra úmida misturada com o orvalho das pastagens, um toque de esterco longe o suficiente para não incomodar, fumaça de alguma queimada distante carregada pelo vento e aquele cheiro verde e vivo das árvores que a noite preserva e o dia vai secando aos poucos. Enchi o pulmão 3 vezes seguidas. Fiz isso todo dia da minha vida e ainda assim cada manhã parecia uma pequena renovação de contrato com o mundo. O céu virava de roxo para laranja bem devagar, como alguém puxando uma cortina pesada com cuidado de não fazer barulho. Tomei o café na caneca de ferro esmaltado que minha mãe comprou na feira de São Bento do Rio Claro há 40 anos. A caneca tem um lascado na borda e uma mancha escura que nenhuma lavagem tira mais. Já me ofereceram outras. Nunca aceitei. Tem coisas que a gente guarda não por utilidade, mas porque jogar fora seria uma espécie de traição que a gente não sabe bem nomear. Pensei na minha mãe enquanto bebia. Pensei nela quase toda manhã. Ela morreu quando eu tinha 38, deixando a fazenda nas mãos do meu pai, que resistiu mais 5 anos antes de ir também. Fui criado aqui, trabalhei aqui, enterrei os 2 aqui no cemitério municipal a 12 quilômetros. Nunca me mudei porque nunca quis. Nunca me casei porque... porque não aconteceu, simples assim. Ou pelo menos era o que eu dizia quando alguém perguntava, que perguntavam menos a cada ano que passava, como se o tempo fosse tornando a questão cada vez mais óbvia demais para precisar de resposta. Às 6 da manhã já estava no pasto com Dito, o mais antigo dos meus peões, um homem de 60 anos que trabalha comigo há 22 e fala pouco, o que sempre considerei uma das suas melhores qualidades. A gente tinha o hábito de fazer a vistoria do gado antes de qualquer outra coisa, caminhando o perímetro leste enquanto o sol ainda não tinha força para morder a nuca. Tem uma vaca escorada no bebedouro do retiro dos fundos, ele disse, sem me olhar, os olhos varrendo o campo com aquela leitura que só peão experiente tem. Pode ser mastite ou pode ser só o calor de ontem. A gente vai lá depois do almoço, respondi. Ele assentiu. Fim da conversa. Era assim nossa comunicação, objetiva, funcional, com o respeito mútuo de quem passou anos do lado um do outro sem precisar de palavras desnecessárias. Dito foi o único que ficou quando meu pai morreu e os outros 2 peões foram embora, achando que sem o velho a fazenda ia murchar. A fazenda não murchou. Os peões se arrependeram.
Dito ficou, e hoje tem a casa melhor do conjunto de moradias, um pedaço de horta só seu e um salário que ninguém da região paga igual. Nunca disse isso a ele diretamente, mas acho que ele sabe. O trabalho do dia foi o que sempre é. Correria organizada, suor com propósito, um problema resolvido e dois aparecendo no lugar. Consertamos um trecho de cerca no limite norte. Fizemos o manejo do lote de bezerros e ainda sobrou tempo para eu checar pessoalmente uma bomba d'água que estava puxando mal. Almoço foi arroz, feijão, carne de panela e um copo de suco de laranja comido na mesa da cozinha sozinho, com o ventilador de teto girando devagar e a TV desligada porque o barulho de noticiário me cansa mais do que o sol. Às 5 da tarde, Dito e os outros foram embora. A fazenda ficou minha. Esse era o horário que eu mais estranhava. Não o da noite, quando o cansaço ajuda a enganar a solidão. Não o da madrugada, quando o silêncio já é familiar. Mas esse intervalo entre o fim do trabalho e o início da noite, quando a luz ficava dourada e horizontal, quando o campo tinha aquela cor de mel quente e os pássaros começavam a barulheira do entardecer, esse horário que pedia, de algum jeito que eu não sabia explicar, companhia. Sentei na varanda dos fundos com um copo d'água e fiquei olhando o campo. Pensei numa coisa que tinha acontecido há 2 semanas e que não saía da cabeça. Estava na praça de Santa Rita do Vale numa tarde de sábado, esperando o dono do armazém abrir depois do almoço para pegar uns parafusos e um rolo de arame, quando passei na frente de uma casa simples e ouvi uma mulher cantando lá dentro. Uma voz comum, sem nenhum talento especial, mas com aquela qualidade rara de quem canta sem saber que está cantando, sem plateia, sem intenção. Parei sem querer. Fiquei ali uns 30 segundos ouvindo pela janela aberta o barulho de panelas e aquela voz misturada com o cheiro de tempero refogando. Depois fui embora me sentindo um intruso e ao mesmo tempo carregando aqueles 30 segundos como se fossem alguma coisa importante. Não sabia o que fazer com isso. Era domingo, dia de ir à missa, não por fé muito sólida, mas por hábito e por ser a única forma de ver gente da cidade de forma relativamente civilizada. Ia lavar o rosto, trocar de roupa, pegar a caminhonete e fazer os 40 minutos de estrada até Santa Rita do Vale. Mas antes de me levantar da cadeira da varanda, fiquei mais uns minutos olhando o campo que escurecia devagar e pensei que 86 alqueires de terra boa podem ser um lugar muito grande para caber numa pessoa só. A missa de domingo em Santa Rita do Vale era às 8 da manhã, no único templo católico da cidade, uma igrejinha de fachada branca com torres de tijolos à vista que sempre pareceu maior por dentro do que por fora. Talvez pelo eco, talvez pelo jeito que a luz entrava pelas janelas de vidro colorido e pintava o piso de ladrilho com manchas laranja e azul. Me sentei no banco de sempre, perto da coluna do lado direito, e passei a missa do jeito que sempre passo, de corpo presente e mente vagando por conta própria. Quando saímos, o sol já tinha aquela força de quase 9 da manhã que em agosto queima antes de dourar. A praça foi enchendo com o barulho comum de domingo pós-missa. Conversas, risadas, crianças gritando, cheiro de pão da padaria do seu Valdomiro, que fica de frente para a igreja e que naquele dia parecia ter colocado mais manteiga do que o normal na fornada. Foi quando ouvi. Primeiro um tom de voz alto demais para ser conversa. Depois, a palavra que cortou o ar e fez meu passo travar no meio da escadaria da igreja. Vagabunda! Virei devagar, como quem não quer acreditar no que acabou de ouvir. No centro da praça, uma mulher jovem, vestido azul passado, cabelo preso, postura de quem tenta não ocupar espaço demais, segurava uma trouxa de roupas contra o peito com os 2 braços, como se abraçasse uma criança. Diante dela, uma mulher mais velha, de rosto fechado e voz que eu reconhecia de algum lugar, despejava palavras em volume que toda a praça podia ouvir. Gente parou. Gente fingiu não parar. Alguns olhavam de lado, outros de frente, mas quase ninguém se movia.
A jovem não respondia. Mantinha a cabeça inclinada, os olhos no chão absorvendo. A mulher mais velha avançou um passo e arrancou a trouxa das mãos dela com uma brutalidade que fez algumas pessoas ao redor darem um passo atrás por instinto. Jogou no chão. Depois começou a pisar. Uma peça, outra, amassando tecido e dignidade com o mesmo movimento. Algo dentro de mim ficou quieto de um jeito estranho. Não foi raiva, não exatamente. Foi mais aquela frieza que vem quando uma coisa ultrapassa o limite do que a gente pode assistir calado e pretender que não viu. Desci os degraus restantes da escadaria. Atravessei a praça com passos que não eram apressados, mas tampouco lentos, e a multidão foi abrindo passagem sem que eu precisasse pedir. Parei a 2 metros das duas mulheres. A mais velha ainda falava, ainda gesticulava, ainda tentava transformar crueldade em razão diante das testemunhas que ela mesma havia convocado. Olhei as roupas no chão, olhei a jovem com os olhos marejados que ela teimava em não deixar cair. Olhei a madrasta, porque agora eu me lembrava quem ela era. Dona Lourdes, viúva do finado Alcides, que havia casado com o pai dessa moça havia uns 4 anos. E que desde então a cidade inteira sabia de meia em meia como tratava a enteada. Disse uma palavra só. Chega. Não precisei de mais. O silêncio que veio depois daquela palavra durou talvez 3 segundos. Pareceu mais. A dona Lourdes travou, olhou para mim com uma mistura de surpresa e indignação e começou a dizer que era assunto de família, que eu não tinha nada com aquilo que me metesse na minha vida. Não respondi a ela. Me abaixei e comecei a recolher as roupas do chão. Sacudi cada peça com cuidado, dobrei, reuni. E enquanto fazia isso, ouvi o murmúrio da praça mudando de tom, como maré que vira. Quando me levantei, a trouxa estava recomposta e a decisão já estava tomada dentro de mim, com aquela solidez que eu reconheço quando algo deixa de ser opção e vira certeza. Estendi a trouxa para ela. Ela me olhou pela primeira vez, olhos escuros, úmidos, com uma pergunta enorme dentro que ela não fez em voz alta. Disse o que havia para dizer, que ela viesse comigo, que na minha propriedade ninguém pisaria nela, que teria abrigo e tempo, e que poderia partir quando quisesse, sem obrigação, sem condição. A dona Lourdes ainda tentou mais alguma coisa. Ameaça, maldição, vergonha pública, mas já não havia mais praça ouvindo. Havia uma mulher que erguia a cabeça devagar, endireitava os ombros com aquela dignidade que nunca havia deixado de existir nela, só havia ficado dobrada por pressão e aceitava a minha mão. Caminhamos juntos até a caminhonete estacionada na lateral da praça. E eu que havia saído de casa naquele domingo com a mesma intenção de sempre, missa, armazém, volta para a fazenda, silêncio, percebi que algo havia mudado sem que eu tivesse planejado. Que o caminho que eu achava que conhecia de cor havia, naquele instante, tomado uma direção que eu não reconhecia e que, pela primeira vez em muito tempo, isso não me assustou. Capítulo 2. Estrada e perda de direção. Ela não disse nada durante os primeiros 10 minutos de viagem. Eu tampouco. A caminhonete pegou a saída de Santa Rita do Vale pela estrada principal, aquela que tem asfalto até o posto de combustível do Cido, e depois vira Cascalho Vermelho por mais 23 quilômetros antes de chegar na porteira da fazenda. Conhecia esse trajeto de olhos fechados. Poderia fazê-lo dormindo. Havia feito ele centenas de vezes ao longo de décadas, sozinho na cabine, com o braço esquerdo apoiado na janela aberta e o rádio AM chiando alguma coisa entre sertanejo antigo e notícia de previsão do tempo que nunca acertava. Naquele domingo, o rádio estava desligado. Ela ficou do lado direito, a trouxa no colo, as mãos por cima do tecido, como quem precisa de algo para segurar.
Olhava pela janela do passageiro com uma atenção que parecia menos curiosidade e mais necessidade. O jeito de quem precisa focar nos objetos externos para não implodir por dentro. A luz de agosto entrava de lado e iluminava o perfil dela. Nariz fino, queixo firme apesar de tudo, um risco vermelho perto da têmpora direita que eu não havia notado na praça e que agora tentei não olhar por mais do que um segundo. O cascalho começou e a caminhonete deu aquele solavanco característico da transição de pavimento, como se também soubesse que estava entrando em outro território. Meu nome é Geraldo, disse, sem tirar os olhos da estrada. Geraldo Campina. Uma pausa. Depois. Eu sei quem o senhor é. A voz era mais firme do que eu esperava. Não era a voz de alguém quebrado. Era a voz de alguém que havia acabado de passar por uma coisa dura e ainda não havia processado, mas que carregava por baixo de tudo aquilo uma estrutura que não havia cedido. E eu não sei o seu nome, disse. Marina, ela respondeu. Marina Souza Alcântara. Assentei com a cabeça, não perguntei mais nada. O nome pousou no espaço entre nós como um objeto pequeno, mas com peso real, e por ora era suficiente. A estrada de Cascalho de Agosto tem uma característica específica que quem não conhece o interior não imagina. Ela não é só difícil, ela é viva. Cada buraco tem uma história. Essa valeta foi a chuva de março que veio em cima sem avisar. Esse afundamento foi o caminhão do calcário que passou pesado demais quando a terra ainda estava mole. Essa curva cega foi onde o Bertolino bateu a caminhonete numa madrugada de São João e saiu andando porque Deus cuida dos bêbados e dos caipiras. A estrada conta coisas se a gente sabe ouvir. Naquele dia, ela contava que o inverno havia sido curto e o verão estava chegando cedo. A poeira levantava mesmo com pouco vento, aquela poeira fina e vermelha do cerrado que entra por todo canto, cola na garganta, pinta de ferrugem o horizonte quando o sol está alto. Passamos por uma fazenda com porteira aberta e gado espalhado pelo acostamento. Problema do vizinho, anotei mentalmente para mandar aviso depois. Passamos por uma pequena venda com 2 homens na calçada bebendo cerveja já àquela hora. 2 cachorros dormindo embaixo de uma árvore sem sombra suficiente. Uma criança de bicicleta que desviou da gente no último segundo sem nenhum susto. O interior do Brasil profundo tem essa qualidade de existir no seu próprio tempo. A pressa de fora não entra. A urgência fica do lado de lá de alguma fronteira invisível que a terra traça sem precisar de placa. Às vezes eu amava isso. Às vezes me sufocava. Estava pensando nisso quando vi a bifurcação. Freiei devagar, a caminhonete rangendo no cascalho, e olhei para os 2 lados com aquela sensação estranha de quem conhece um caminho de cor e de repente não reconhece nada. À esquerda descia em direção a um fundo de vale, ladeada por cerrado fechado. À direita, subia numa curva longa com uma árvore de ipê amarelo no alto, que eu tinha certeza que não estava ali antes. Ou estava, e eu nunca havia prestado atenção. Os 2 caminhos tinham cascalho igualmente vermelho, igualmente batido, igualmente confiáveis na aparência. O problema era que eu não me lembrava de ter bifurcação nessa altura da estrada. Tem algum problema? Marina perguntou, percebendo que eu havia parado. Não, disse mais por hábito do que por convicção. Peguei a direita, que era o que o instinto mandava. Continuei por uns 3 quilômetros num silêncio diferente do anterior. Esse já tinha textura de desconforto. As árvores do lado da estrada não eram as que eu conhecia. O cerrado aqui estava mais fechado, mais velho, com aquelas árvores retorcidas de casca grossa que parecem estar sempre no meio de um processo de sobrevivência que nunca termina. Não havia porteira, não havia cerca de arame com mourões, não havia nenhum dos marcos que eu usava para me localizar sem nem perceber que os usava. Parei de novo. Essa era uma sensação que eu não experimentava há anos. Não saber onde estava. No meu próprio território, no caminho que havia feito a vida inteira.
Havia algo de humilhante nisso, e ao mesmo tempo algo que me deixou com uma atenção aguçada, diferente, como quando acorda de noite e leva um segundo para lembrar onde é que está. "O senhor está perdido", Marina disse. Não era pergunta. Respirei fundo. Acho que peguei a bifurcação errada. Ela ficou um momento em silêncio. Depois, com uma calma que me surpreendeu, disse: "A esquerda era a certa. Eu conheço essa região. Meu pai tinha uma propriedade perto daqui quando eu era pequena. Olhei para ela pela primeira vez desde que havíamos saído da cidade." "Você tem certeza?" "Tenho." Uma pausa. "Se continuar nessa direção, vai chegar num córrego sem ponte. Vai ter que voltar de qualquer jeito." Dei ré, fiz a manobra no espaço apertado entre as árvores, voltei até a bifurcação. Peguei a esquerda, que descia suave até um fundo de vale com sombra e uma cerca de arame novo que eu reconheci de imediato. Era o limite sul da propriedade do Getúlio, meu vizinho de divisa leste. Estava certo. Mais 5 quilômetros e chegaria na minha porteira. "Obrigado", disse. "De nada", ela respondeu simples. Ficamos em silêncio de novo, mas esse silêncio era diferente dos outros. Tinha menos peso. Como se uma pequena troca de territórios houvesse acontecido entre nós. Eu havia saído do meu e ela havia pisado no dela, por um instante, sem que nenhum dos dois houvesse planejado isso. O sol batia de frente agora, duro e branco, o tipo de sol de agosto no cerrado, que não esquenta gradualmente, mas cai de uma vez, como se desistisse de ser suave. A cabine da caminhonete ficou quente mesmo com as janelas abertas, e a poeira entrava e se assentava nos joelhos, no painel, no banco. Marina ficou olhando pela janela com aquela mesma atenção de antes, mas agora havia qualquer coisa diferente na postura dela. Um grau a menos de tensão nos ombros, talvez. Só um grau. Quando a porteira da fazenda apareceu no alto da subida, senti o alívio idiota de quem havia chegado em casa. Sempre sinto isso, mesmo quando saio por 40 minutos. A fazenda exerce esse tipo de atração sobre mim, uma gravidade suave, mas constante, como se o chão daqui fosse levemente mais meu do que qualquer outro. Desci para abrir a porteira, entrei, fechei atrás de mim e subi de volta na caminhonete. "É grande", ela disse, olhando pelo para-brisa enquanto a propriedade se abria dos dois lados da estrada interna. "É", concordei. "E o senhor mora sozinho aqui dentro?" Disse que sim. Ela não respondeu nada a isso, mas vi que ela olhou para a casa ao fundo, com a varanda de frente e as janelas altas, e depois olhou para a terra ao redor, para o gado à distância, para o pomar nos fundos, e fez as contas do próprio jeito, silenciosamente, que eu não soube interpretar completamente. Parei a caminhonete na frente da casa. Desliguei o motor. O silêncio do campo entrou de uma vez. Grilos começando, passarinhos pousando no fio da luz perto do paiol, vento passando pela copa das mangueiras com aquele som de chuva que não é chuva. "O quarto do lado direito do corredor é o menor", disse, já descendo da caminhonete. "Mas tem cama boa e janela para o fundo. Você pode ficar aí o tempo que precisar." Ela desceu do outro lado, a trouxa no braço, e ficou parada por um segundo, olhando para a porta da casa. Havia algo naquele momento que eu não quis nomear para não estragar. Uma hesitação que não era medo, mas era o peso de aceitar a ajuda de um estranho quando você passou a vida aprendendo que estranhos não ajudam de graça. "Por que o senhor fez isso?" ela perguntou sem me olhar. Pensei na pergunta com cuidado, não porque não soubesse a resposta, mas porque as respostas verdadeiras raramente chegam prontas em palavras. "Porque alguém precisava", disse por fim. Ela ficou quieta. Depois entrou na casa na minha frente, como se fosse natural, como se o corpo dela soubesse antes da cabeça que aquele lugar era por ora seguro. Eu a segui, fechei a porta atrás de mim e fui esquentar água para o café. Naquela tarde, pela primeira vez em quanto tempo eu não saberia dizer, a cozinha teve cheiro de pessoa, além de mim. E a casa, que durante anos havia apenas existido, pareceu por um momento muito breve que começava a respirar. Capítulo 3.
O que a casa guarda? Ela dormiu por quase 15 horas seguidas. Eu sabia porque acordei às 4h30, como sempre. Passei pelo corredor e a porta do quarto do fundo ainda estava fechada. Às 6, fechada. Quando voltei do pasto para o almoço, ainda fechada. Só por volta das 2 da tarde ouvi passos, leves, cautelosos, como de alguém que não quer fazer barulho em casa que não é sua. E então, o som da torneira do banheiro. Fui para a cozinha e esquentei o feijão que havia sobrado do almoço. Ela apareceu na porta da cozinha descalça, cabelo solto e ainda úmido, usando a mesma roupa do dia anterior. O vestido azul, agora sem a poeira da praça. Tinha aquele ar de quem dormiu fundo, mas não descansou de verdade. O tipo de sono que o corpo exige, mas a cabeça não permite completamente. "Bom dia", disse ela, com um meio sorriso de constrangimento. "Ou boa tarde." "Senta", respondi, pondo o prato na mesa. "Você vai querer comer?" Não perguntei se queria. Sabia que queria. Vi isso no jeito que ela olhou para o prato antes de sentar. Ela comeu em silêncio e eu lavei as louças do almoço de costas para ela, respeitando aquele espaço que às vezes é mais necessário do que qualquer palavra. Quando terminou, ficou com as mãos ao redor do copo de água, olhando para a toalha da mesa. Uma toalha de plástico xadrez vermelho e branco que minha mãe comprou e que eu nunca havia trocado, porque simplesmente nunca havia pensado nisso. "Eu preciso buscar minhas filhas", ela disse. "Virei devagar." "Minhas filhas", ela repetiu, como se precisasse ouvir de novo ela mesma para acreditar que havia dito. "Eu as deixei na casa da dona Cida, que é vizinha da escola." Ela concordou em ficar com elas enquanto eu resolvia o problema com Lourdes, mas eu não imaginava que o problema fosse ser assim. Enxuguei as mãos no pano de prato e sentei na cadeira de frente. "Quantas filhas?" "2." Ela olhou para a mesa. "A Isabela tem 6 anos, a Lara tem 4. Fiquei quieto por um momento. "Quando você quer ir buscar elas?" "Hoje, se possível." Os olhos dela subiram para mim com aquela mistura de necessidade e desconforto de quem precisa pedir, mas que passou a vida sendo cobrada por isso. "Eu sei que já pedi demais. Se o senhor me levar até a cidade, eu resolvo o resto." "Eu te levo", disse. "Mas não tem pressa de uma hora para outra. Come mais um pouco, descansa um pouco mais. A dona Cida pode segurar mais uma hora?" "Pode. Ela é boa mulher." "Então, vamos às 4. Ela assentiu, mas ainda tinha aquela tensão nos ombros, aquela postura de quem está esperando a condição escondida aparecer. Fiquei com vontade de dizer que não havia condição, mas achei que palavras não resolveriam isso. O tempo resolve. Ou não resolve, mas pelo menos é honesto. "Tem mais feijão na panela", disse, me levantando. "E manga no pé nos fundos, se você quiser. As do galho mais baixo já estão boas." Saí para o terreiro antes que ela precisasse responder alguma coisa. Chegamos em Santa Rita do Vale às 4h20. A casa da dona Cida ficava numa rua de terra batida atrás da escola municipal. Uma casinha de tijolo com cerca de madeira pintada de verde e um jardim pequeno na frente. Begônias, um pé de alecrim, 2 roseiras que teimavam em florescer apesar do calor. Parei a caminhonete do lado de fora e fiquei no banco enquanto Marina entrava pelo portãozinho. As meninas saíram pela porta antes que a mãe chegasse à varanda. A maior, Isabela, eu calculei, correu com as pernas finas e os joelhos ralados que toda criança de 6 anos tem quando passa os dias brincando do lado de fora, e se jogou nos braços de Marina com aquela força desmedida de criança que abraça com o corpo inteiro. A menor veio atrás em passos mais curtos, mas com a mesma urgência, e as 3 ficaram ali na frente da cerca, enroladas, com Marina ajoelhada no chão de terra, abraçando as 2 ao mesmo tempo. Não consegui desviar o olhar. Havia algo naquela cena que me pegou de um jeito que eu não estava preparado. Não era espetáculo, não era drama. Era exatamente o oposto disso. Era a coisa mais simples do mundo, uma mãe abraçando as filhas no fim de um dia difícil, e era ao mesmo tempo a coisa mais carregada de sentido que eu havia visto em muito tempo.
carregada de uma forma que eu não sabia nomear, mas que senti aqui dentro, num lugar que fica quieto na maior parte do tempo e que de vez em quando, sem avisar, acorda. A dona Cida apareceu na porta, uma mulher de uns 60 anos, cabelo branco, avental florido, e disse alguma coisa que eu não ouvi. Marina respondeu. Ficaram conversando por um minuto, e então ela chamou as meninas e as três caminharam em direção à caminhonete. Quando a Isabela me viu sentado no banco, parou. Me encarou com aquela seriedade de criança que ainda não aprendeu que encarar é indelicado. Os olhos escuros, iguais aos da mãe, vasculhando meu rosto com uma atenção analítica que me fez lembrar de quando minha mãe dizia que criança enxerga o que adulto aprende a não ver. Quem é esse? Ela perguntou para Marina, sem me tirar os olhos. É o seu Geraldo, Marina disse, abrindo a porta traseira. Entre, Bela. Por que a gente vai na caminhonete dele? Isabela. O tom era suave, mas definitivo. A menina entrou, sem tirar os olhos de mim até o último segundo possível antes de a porta fechar. A Lara entrou sem questionar, com aquela confiança de criança mais nova que ainda delega as decisões para a irmã mais velha. Marina fechou a porta traseira e subiu do lado do passageiro. Desculpe, ela disse baixinho. Não tenho que desculpar, respondi, dando a partida. Pelo espelho retrovisor, eu podia ver as duas meninas no banco de trás. A Lara já estava encostada na irmã com os olhos pesados, a viagem e o dia fazendo efeito. A Isabela ficou olhando pela janela por um tempo, depois me olhou pelo espelho com aquela seriedade de antes e eu não desviei. Sustentei o olhar no espelho por um segundo e então voltei os olhos para a estrada. Quando olhei de novo, ela tinha um meio sorriso no canto da boca. Crianças decidem rápido. Mais rápido do que adultos, porque ainda não acumularam razões suficientes para desconfiar. De volta na fazenda, eu havia preparado o quarto maior do corredor, o que ficava do lado esquerdo com duas janelas, colocando o colchão de solteiro do quarto do fundo junto com a cama de casal que estava lá, de forma que as três pudessem dormir no mesmo espaço. Não era ideal, mas era o que havia. Quando Marina viu, ficou parada na porta por um momento. O senhor não precisava. Precisava, disse, passando por ela com uma pilha de lençóis limpos. Me ajuda a fazer a cama? Era uma maneira de não deixar que o agradecimento virasse uma coisa pesada demais. Funcionou. Ela entrou, pegou um lado do lençol e a gente fez a cama em silêncio funcional enquanto a Lara dormia no colo da irmã mais velha no corredor. A cabeça tombada para o lado, com aquele sono de pedra que só criança pequena tem. Quando terminamos, fui fazer janta. Não era cozinheiro de nenhum talento especial, mas sabia me virar. Frango com mandioca, arroz, couve refogada. Coisas que eu cozinhava para mim mesmo e que agora simplesmente fiz em quantidade maior. Enquanto a panela chiava, ouvi a voz da Isabela vindo do corredor. Ela havia acordado a irmã e as duas conversavam em tom baixo, o tipo de conversa que crianças têm entre si quando sentem que precisam se orientar num lugar novo, estabelecendo entre elas a versão da realidade que conseguem entender. Marina apareceu na porta da cozinha. Posso ajudar em alguma coisa? Pode cortar a couve, disse, indicando a bancada com a cabeça. Ela lavou as mãos, pegou a faca e começou a cortar com uma habilidade natural de quem passou a vida numa cozinha. Os movimentos eram certos, sem hesitação. Cortou fino, uniforme, rápido. Ficamos lado a lado por um tempo, o cheiro do frango enchendo a cozinha, o barulho das facas e das panelas criando um ritmo que tinha algo de confortável, a textura sonora de uma cozinha com mais de uma pessoa dentro, coisa que aquela cozinha havia esquecido. Você é viúva há quanto tempo? Perguntei, sem olhar para ela. Uma pausa. 2 anos. Ela continuou cortando. Maurício morreu de acidente na obra. Estava trabalhando na construção civil em Goiânia. Veio um fim de semana, brigamos por uma bobagem, ele foi embora na segunda de manhã e na quinta a obra me ligou. Não disse nada. A Lara tinha 2 anos. Ela continuou.
com aquela voz de quem conta uma história que já contou para si mesma tantas vezes que o sofrimento virou fato. Brigamos por causa de dinheiro, que era sempre o mesmo assunto, que nunca era só sobre dinheiro. Ficamos quietos por um momento. O frango borbulhava. Depois que ele morreu, voltei para Santa Rita. Pensei que meu pai ia ajudar. Ela parou de cortar por um segundo, depois recomeçou. Mas meu pai tinha casado com a Lourdes 2 anos antes, e a Lourdes tinha outra ideia do que era ajuda. Ela te botou para fora? Foi me botando aos poucos, que é pior do que de uma vez só. Ela jogou a couve na frigideira e o barulho do refogado encheu o ar. Hoje foi o ponto final. Eu havia pedido que ela me devolvesse as roupas que estavam num baú do quarto que era meu. Ela disse que eram dela. E foi para a praça, assim, porque sabia que eu ia à missa e queria fazer aquilo diante de gente para que eu não pudesse reagir sem parecer louca. Virei o frango na panela. E seu pai? Ela demorou um segundo. Meu pai assiste, disse simplesmente. E naquela palavra simples havia um peso enorme, o tipo de decepção que não é raiva, mas é quase pior que raiva, porque não tem para onde ir. Não respondi. Não havia resposta que não soasse vazia. Chamamos as meninas para comer. A Lara chegou arrastando os pés ainda com sono. Subiu na cadeira sozinha com uma determinação séria e ficou olhando para o prato com aprovação visível. A Isabela sentou de frente para mim e ficou me observando enquanto servia o arroz dela própria com uma seriedade que me fez sentir que estava sendo avaliado por alguém com critérios mais rigorosos do que eu imaginava. Você tem filhos? Ela perguntou direto ao ponto. Isabela, Marina disse. Não tenho, respondi. Mas por quê? Bela, a voz de Marina subiu um grau. Tudo bem, disse. Olhei para a menina. Porque não encontrei a família certa na hora certa. A Isabela processou isso com toda a seriedade dos seus 6 anos. A gente pode ser sua família? Ela perguntou. O silêncio que veio depois durou apenas 2 segundos, mas pareceu muito mais longo. Marina ficou com a colher parada no meio do caminho entre a panela e o prato. A Lara continuou comendo sem perceber que havia dito alguma coisa importante. E eu olhei para Isabela. Aqueles olhos escuros e diretos, a pergunta feita com a honestidade brutal e sem intenção de quem ainda não sabe que certas coisas não se perguntam em voz alta. Engoli em seco. Pode comer sua janta, disse, com uma voz que ficou mais baixa do que eu pretendia. A Isabela aceitou isso como resposta provisória. O jeito de criança esperta, que sabe quando uma pergunta vai ficar no ar por um tempo, antes de ser respondida de verdade. Abaixou a cabeça para o prato e começou a comer. Marina não me olhou por um bom tempo depois disso, mas eu vi, no canto do olho, que ela passou os dedos pela borda da mesa devagar, como se precisasse confirmar que aquilo era real. Depois da janta, lavei a louça enquanto Marina dava banho nas meninas. Ouvi o barulho da água, a voz dela em tom cantado explicando alguma coisa, o riso abafado da Lara, o comentário sério da Isabela que eu não conseguia entender, mas que pelo tom deveria ser importante. Quando a casa ficou quieta e as luzes do corredor foram se apagando, saí para a varanda dos fundos com meu copo d'água de sempre. O campo estava escuro e cheio de som. Grilos, sapo tocador lá no ribeirão, o vento que veio de norte trazendo cheiro de chuva longe. O céu estava aberto e a Via Láctea atravessava de um canto ao outro com aquela clareza que só existe longe de cidade. Fiquei olhando por um bom tempo, pensando na pergunta da Isabela, pensando que havia respondido com um desvio, como adulto que foi, porque a resposta verdadeira era uma coisa que eu ainda não tinha palavras para dizer e que talvez nem fosse o momento de tentar. Mas enquanto estava ali na escuridão, ouvi um som vindo de dentro da casa. Fraco, quase imperceptível, Marina cantarolava. A mesma qualidade de voz que eu havia ouvido semanas atrás pela janela da casa em Santa Rita, comum, sem técnica, sem plateia, mas que carregava dentro dela alguma coisa que eu não conseguia definir senão como presença.
como a diferença entre uma casa acesa e uma casa com luz. Fiquei parado sem me mover, ouvi até parar. Depois entrei, apaguei a luz da cozinha, fui para o meu quarto e deitei no escuro, olhando para o teto de sempre. Mas dessa vez, o silêncio tinha textura diferente. Não era a ausência de coisa nenhuma. Era pela primeira vez em muito tempo ausência de solidão. Capítulo 4. Raízes que não se pedem licença. Elas ficaram 3 dias. 3 dias que passaram com aquela velocidade estranha das coisas que a gente não quer que terminem e que por isso mesmo parecem durar menos do que deveriam. A Marina ajudou na cozinha sem ser pedida, limpou o que encontrou pela frente com aquela eficiência silenciosa de mulher acostumada a trabalhar sem plateia e teve o cuidado de não ultrapassar nenhum limite invisível. Não abriu gaveta que não precisava abrir, não perguntou o que não era da conta dela, não ocupou mais espaço do que o necessário. Era esse cuidado que me dizia mais sobre ela do que qualquer história que pudesse contar. As meninas eram outro assunto. A Lara ocupava espaço com a naturalidade de quem ainda não aprendeu que o mundo tem fronteiras. No segundo dia de manhã, apareceu na cozinha às 6 da manhã com o cabelo em pé e um ursinho de pelúcia debaixo do braço. Me encontrou fazendo café, subiu na cadeira como se aquilo fosse a rotina dela há anos e ficou me olhando dormir acordada enquanto eu mexia a chaleira. Não disse nada. Eu também não. Depois de um tempo, ela pousou o ursinho na mesa, colocou a cabeça em cima dos braços cruzados e fechou os olhos de volta. Fiz questão de não fazer barulho enquanto terminava o café. A Isabela era mais cautelosa, mais parecida com a mãe nesse sentido, medindo o terreno antes de pisar. Mas no terceiro dia, à tarde, enquanto eu consertava uma dobradiça da janela do corredor, ela apareceu do lado com as mãos nas costas e ficou me observando trabalhar com aquela atenção analítica dela. "Por que a janela não fecha direito?" perguntou. "Porque a madeira inchou com a chuva e a dobradiça tornou." "E como você conserta?" "Ajustando o parafuso aqui e lixando um pouquinho aqui." "Posso fazer?" Olhei para ela. Ela olhou para a lixa na minha mão com uma vontade que não escondia. Passei a lixa. Ela lixou com uma seriedade que me fez morder o canto da boca para não sorrir. 3 minutos inteiros, em silêncio, com a língua levemente para fora de concentração, sem parar até eu dizer que estava bom. Então me devolveu a lixa e ficou esperando o próximo passo como se aquilo fosse uma aula e ela fosse a aluna mais aplicada da turma. No quarto dia de manhã, Marina veio me falar no terreiro enquanto eu conferia o nível d'água do reservatório. "A dona Cida me disse que tem um quarto para alugar no fundo da casa dela", disse sem preâmbulo. "Valor razoável. Fica perto da escola das meninas. Eu pensei em ir para lá. Fiquei olhando para o reservatório por um segundo. Você já tem como pagar o aluguel?" "Ainda não." Ela não desviou. "Mas vou arrumar serviço. Sei cozinhar, sei limpar, sei costurar. Alguma coisa aparece." "E a Lourdes?" Um silêncio breve. "A Lourdes eu resolvo na justiça. A assistente social da cidade disse que tem como entrar com pedido de inventário do bem que meu pai me deixou quando minha avó morreu. Ele não podia ter dado para Lourdes sem a minha assinatura." Ela disse isso com aquela voz firme de quem havia pensado muito antes de falar. "Não é rápido, mas é o caminho certo." Fechei o registro do reservatório e me virei para ela. Havia algo naquele momento que eu queria dizer e que não sabia como dizer sem que parecesse invasão ou, pior ainda, pena. Então disse a coisa mais próxima da verdade que eu conseguia sem cruzar nenhuma linha. "Você pode ficar aqui mais tempo se precisar. Não atrapalha nada." Ela me olhou, não com gratidão, não com alívio, com aquela atenção cuidadosa dela, avaliando o que havia por trás da oferta. "O senhor mora sozinho numa fazenda grande", ela disse devagar. "Não tem mulher, não tem filhos. Se eu ficar aqui com minhas filhas, a cidade vai falar." "A cidade sempre fala", respondi. "E sempre vai falar de alguma coisa. A questão é se o que a cidade diz importa mais do que o que precisa ser feito." Ela ficou quieta por um momento. Então disse: "Eu prefiro o quarto da dona Cida." Assentei com a cabeça.
Então eu te levo hoje à tarde. Levei. Ajudei a carregar as poucas coisas que caberiam no quarto pequeno da dona Cida. Conversei 5 minutos com a senhora, que era do tipo que observa mais do que fala e que claramente havia formado uma opinião sobre mim que ela guardava para si. E voltei para a fazenda. A estrada estava vazia e empoeirada como sempre, mas alguma coisa havia mudado na cabine. Um cheiro diferente que ficou talvez do perfume barato de Marina, ou do shampoo das meninas, ou simplesmente da presença de gente onde antes havia só silêncio. Fui até a fazenda com aquilo me acompanhando, e quando desci da caminhonete e entrei na casa, o silêncio que me recebeu tinha um peso diferente do de antes. Antes era um silêncio que eu havia aprendido a ignorar. Agora era um silêncio que eu notava. E notar era diferente de ignorar. Era, na verdade, o oposto disso. Passei 2 dias tentando trabalhar com a concentração de sempre e conseguindo menos do que precisava. Fiz coisas desnecessárias. Retomei o alinhamento da cerca norte, que já estava boa, limpei a oficina que havia limpado no mês anterior, fiquei até mais tarde do que o necessário, checando o gado no retiro dos fundos. Dito me olhava às vezes com aquela expressão lateral dele, sem virar o rosto completamente na minha direção, apenas um ajuste de olho, mas não dizia nada, porque Dito nunca dizia nada que não fosse estritamente sobre o trabalho, que era uma das razões pelas quais eu gostava tanto dele. Na noite do 2º dia, depois do jantar, fui para a varanda dos fundos e fiquei olhando o campo escuro por um tempo que não soube medir, pensando na Isabela lixando a madeira com a língua para fora, pensando na Lara com o ursinho na mesa às 6 da manhã, pensando em Marina com a faca na mão cortando couve fino e uniforme sem precisar de instrução, pensando no jeito que a casa havia soado diferente com elas dentro. Levantei, entrei, fui dormir e passei boa parte da noite olhando para o teto. No 3º dia, de manhã cedo, peguei a caminhonete. Dito estava no terreiro e me viu sair antes das 6. Não perguntou nada. Mas quando passei perto dele, ele disse, sem me olhar: "Compra sal grosso se for na cidade. Acabou ontem." "Compro", disse. E fui. A rua da dona Cida estava ainda dormindo quando parei a caminhonete do lado de fora. O jardim da frente tinha orvalho nas folhas das begônias e o alecrim cheirava forte com a umidade da manhã. Fiquei no banco por um momento, avaliando a situação com o tipo de honestidade que a gente só consegue ter quando está sozinho dentro de um carro e não tem ninguém para convencer. Eu havia ido até ali sem desculpa nenhuma. Não havia sal grosso que acabasse com tanta urgência. Não havia negócio em Santa Rita que não pudesse esperar. Eu havia ido porque havia acordado às 4h30, olhando para o teto, e havia tomado uma decisão que não era bem uma decisão. Era mais uma capitulação honesta diante de algo que estava acontecendo com ou sem minha permissão. Devia ser uns 6h30 da manhã, quando a porta lateral da casa da dona Cida abriu e Marina saiu com uma bacia de roupa na cintura, descalça, indo em direção ao varal armado no quintal lateral. Vestia uma saia escura e uma blusa clara com mangas curtas, cabelo preso alto, e cantarolava baixinho com aquela voz comum e sem plateia que havia me parado no meio da calçada semanas atrás. Não me viu de imediato. Eu tive aquele segundo, apenas um, de ver aquela cena sem ser visto. Mulher pendurando roupa no varal numa manhã de agosto, o sol ainda branco e horizontal, cheiro de sabão e terra úmida, voz cantando sem saber que cantava. Algo dentro de mim ficou completamente quieto, daquele jeito que o campo fica quando o vento para entre uma rajada e outra. Uma quietude que não é vazio, é espera. Então ela me viu. Parou por um segundo. Depois continuou pendurando a roupa, mas eu vi que a cantoria parou. Desci da caminhonete e fui até o portãozinho. "Desculpe o horário", disse. "Tudo bem." Ela não parou de trabalhar. "Aconteceu alguma coisa?" "Não. Vim à cidade. Pensei em passar." Ela me olhou por um segundo com aquela avaliação dela,
e eu soube que ela sabia que aquilo não era inteiramente verdade. E ela sabia que eu sabia que ela sabia, e nenhum dos dois foi mais fundo nisso. Quer entrar? Ela disse. A dona Cida deve ter café. Se não incomodar. Não incomoda. A dona Cida estava na cozinha e me recebeu com a naturalidade de quem já havia decidido o que achava de mim, e o que achava era positivo. Me botou uma xícara de café com leite na frente, um pedaço de broa de milho que ela havia feito na véspera, e saiu da cozinha com aquela discrição deliberada de mulher experiente. Marina sentou de frente e tomou o café dela em silêncio por um momento. Como estão as meninas? Perguntei. Dormiram bem. A Lara já perguntou pelo ursinho que esqueceu na caminhonete. Um meio sorriso. Eu já vi que era seu. Era do meu sobrinho. Ficou lá num domingo que ele veio com minha irmã visitar a fazenda, uns 3 anos atrás. Eles moram em Goiânia agora. Você tem família em Goiânia? Só minha irmã Teresa e o marido dela. 2 filhos já crescidos. E você não vai lá visitar? Pensei um segundo. Vou pouco. A fazenda prende. Parei. Na verdade, a fazenda é uma boa desculpa. Mas eu poderia ir mais se quisesse. Ela me olhou de um jeito que eu não soube interpretar exatamente, mas que não era julgamento. Por que você não foi mais? Era uma pergunta direta demais para ter resposta simples. Fiquei com o café na mão por um momento. Porque sozinho numa casa grande você vai acostumando com o espaço, disse devagar. E o espaço vai acostumando com você. E vai ficando cada vez mais difícil imaginar colocar outra coisa no meio disso. Bebi o café. Não é uma boa explicação, mas é a verdadeira. Ela ficou olhando para a xícara. Eu entendo, disse ela. Depois que Maurício morreu, eu passei uns 6 meses sem conseguir rearranjar os móveis do quarto. Deixei tudo no mesmo lugar onde ele havia colocado. Como se mudar a posição da cama fosse apagar alguma coisa que eu ainda não estava pronta para apagar. E depois? Depois a Isabela derrubou o abajur e quebrou o pé, e eu tive que mover tudo para varrer os cacos. Ela deu um sorriso real, o primeiro desde que eu havia chegado. As crianças resolvem essas questões à força. Ri, genuinamente, do tipo que sai antes que você pense em segurar. Ela me olhou com aquele sorriso ainda no rosto e algo ali mudou. Uma temperatura, uma distância, alguma medida de espaço entre as 2 cadeiras que ficou um grau menor, sem que nenhum de nós dois houvesse se movido. Conversamos por quase 1 hora. Ela me contou sobre a vida com Maurício em Goiânia, os anos bons no começo, o aperto que foi aumentando, o amor que não havia desaparecido, mas havia ficado esmagado debaixo das contas e do cansaço. Me contou sobre o dia em que a obra ligou, uma quinta-feira de chuva, e como ela havia ficado parada no meio da cozinha com o telefone na mão por um tempo que ela não sabia quanto era. Me contou sobre a Isabela, que havia ficado estranhamente quieta na semana depois, como se soubesse antes de entender, e sobre a Lara, que era jovem demais para saber o que havia perdido, mas que às vezes acordava de noite, chamando por um nome que nunca vinha. Eu ouvi tudo isso com a atenção que eu dava às coisas que importavam, inteira, sem pressa, sem interromper. E quando foi minha vez, sem que eu houvesse planejado, me vi contando coisas que não contava para quase ninguém. Sobre meu pai, que era duro do jeito que os homens do campo de uma certa geração eram duros, não por maldade, mas porque ninguém havia lhes ensinado que havia outro jeito. Sobre minha mãe, que compensava isso com uma ternura que preenchia os espaços que o pai deixava vazios. Sobre a vez que quase me casei, 20 e poucos anos, com uma professora de Santa Rita chamada Elvira, que havia ido embora para Brasília e me chamado para ir junto. E eu havia ficado porque a fazenda estava em apuros e meu pai precisava. E quando a apuros passou e eu fui ligar, o telefone dela já tocava diferente. Você arrependeu? Marina perguntou. Por um tempo, disse. Depois fui perdendo a medida do arrependimento e ficou só o hábito de ter ficado. Ela assentiu devagar, como quem reconhece algo. O hábito é traiçoeiro, disse ela. A gente confunde ele com escolha.
Fiquei quieto com aquilo por um momento. Eram quase 8 da manhã quando me levantei para ir. As meninas ainda não haviam acordado. Ouvia a Lara mexendo no quarto, o barulho de uma criança virando na cama. E eu não quis estar lá quando saíssem, porque sabia que se ficasse mais tempo aquela manhã, se tornaria uma presença muito grande para ser chamada de passagem. Na porta, Marina segurou a bandeja do café e me olhou com aquela seriedade dela. "O ursinho da Lara", disse. "Se você vier outro dia, traz." Havia uma pergunta dentro da pergunta. Eu sabia. Ela sabia que eu sabia. "Trago", disse. E fui. Na semana seguinte fui 3 vezes. Não fingi para mim mesmo que havia motivo diferente do verdadeiro. Fui porque queria ir. E queria ir porque aquela hora da manhã na cozinha da dona Cida, com o café com leite e a broa, e a voz de Marina me contando uma coisa e eu contando outra, havia se tornado em muito pouco tempo a parte do dia que eu esperava com mais clareza. Na terceira visita, levei o ursinho da Lara. A menina me recebeu na porta como se eu fosse uma visita esperada. Pegou o ursinho das minhas mãos com solenidade. Disse obrigada, que estava claramente saindo pela primeira vez daquela boca com aquela palavra específica e aquela seriedade específica. E sumiu para o quarto. A Isabela estava sentada na varanda, fazendo um desenho num caderno e me olhou por cima do lápis. "Você voltou", ela disse. "Voltei. Sabia que voltava." Sentei no banco de madeira ao lado dela. "Como sabia?" Ela encolheu o ombro com aquela sabedoria de 6 anos que às vezes parece mais velha do que é. "Porque você olha para minha mãe do jeito que meu pai olhava para ela quando achava que ela não estava vendo." Fiquei parado por um segundo. Então olhei para o caderno dela para não ter que responder nada e perguntei o que ela estava desenhando. E ela me mostrou uma casa com fumaça saindo da chaminé e um campo verde ao redor, e um sol enorme num canto do céu. E eu reconheci a casa antes de ela me dizer o que era. Era a fazenda Campo Limpo. Com uma família pequena desenhada na frente, 4 figuras, 2 grandes e 2 pequenas, feita com a honestidade sem filtro de uma criança de 6 anos que ainda não aprendeu que há coisas que não se dizem em voz alta, que não se desenham no caderno, que não se oferecem assim, de mão aberta, sem pedir licença. Fiquei olhando para o desenho por um tempo mais longo do que deveria e não disse nada. Porque havia coisas que eu ainda precisava entender dentro de mim antes de poder responder a uma criança de 6 anos com a honestidade que ela merecia. Mas enquanto eu ficava quieto olhando para aquele sol enorme no canto do papel, senti, com aquela certeza baixa e sólida que vem não da cabeça, mas de um lugar abaixo dela, que algo havia plantado raiz, sem pedir licença, como raiz sempre faz. Capítulo 5. O peso de quem aprende a ficar. Fui levando ferramentas. Não de uma vez, não com anúncio. Fui levando do jeito que a gente faz quando quer ajudar, mas não quer que a ajuda pareça grande demais para quem recebe. Uma chave de fenda numa visita, uma lata de massa corrida na outra, um rolo de vedação para a janela que Marina havia mencionado de passagem, que não fechava bem no invento. Pequenas coisas que eu resolvia em 20 minutos enquanto conversávamos, ou enquanto as meninas brincavam no quintal da dona Cida, ou enquanto a própria dona Cida fingia não estar prestando atenção, mas claramente estava prestando em cada detalhe. A velha senhora tinha um jeito de aparecer na porta da cozinha exatamente quando havia algo interessante acontecendo e desaparecer quando a coisa ficava particular demais. Eu respeito esse tipo de habilidade. Exige anos de prática e uma leitura muito fina do ambiente. Numa tarde de terça-feira, consertei o trinco do portão que estava solto há semanas, segundo a dona Cida. Numa quinta, troquei o cano da torneira do quintal que pingava. Numa segunda seguinte, passei quase 2 horas reforçando a estrutura do varal, que estava cedendo de um lado. Trabalho que não precisava de tanto tempo, mas que eu fui fazendo devagar, porque a Isabela estava do meu lado, fazendo perguntas, e eu estava respondendo cada uma delas com o cuidado que elas mereciam.
Por que você aperta o parafuso para esse lado e não para o outro? Porque rosca de parafuso vai para a direita para apertar e para a esquerda para soltar. É uma convenção que existe no mundo inteiro. Por quê? Porque alguém decidiu isso há muito tempo e todo mundo foi seguindo. E se alguém tivesse decidido diferente? Então a gente estaria aqui apertando para o outro lado e achando natural. Ela ficou pensando nisso por um bom tempo, os olhos no horizonte, processando. Então, você sabe muita coisa. Sei algumas coisas, corrigi. Tem muita coisa que eu não sei. Como o quê? Parei com a chave na mão e pensei de verdade na pergunta, porque ela merecia resposta de verdade. Sei lá como é crescer sem pai, disse depois de um momento. Sei lá o que é ser criança num lugar novo sem conhecer ninguém. Parei. Sei lá se estou fazendo certo em vir aqui toda semana. Ela me olhou com aquela seriedade de sempre. Está fazendo, ela disse, com a convicção simples de quem não tem razão para mentir. Voltei para o parafuso. Não disse nada porque não havia o que dizer que fosse melhor do que o silêncio depois daquilo. O problema era que eu não sabia o que eu era naquele lugar. Era uma questão que me acompanhava na estrada de volta para a fazenda, que me encontrava no meio do trabalho quando o pensamento escapava, que estava presente quando eu acordava de madrugada e ficava olhando para o teto com aquela insônia velha de sempre que agora tinha conteúdo novo. Eu não era namorado de Marina. Não havia dito nada nesse sentido. Ela não havia dito nada. Não havia toque. Não havia palavra com esse peso. Havia conversas longas, olhares que às vezes duravam um segundo a mais do que o necessário. Uma proximidade crescente que eu sentia, mas que nenhum de nós havia nomeado, porque nomear seria forçar uma definição em algo que ainda estava tomando forma. Eu não era pai das meninas. Isso era óbvio e concreto, mas era alguma coisa. Era o homem que aparecia com ferramentas e respondia perguntas sobre parafusos. Era o homem cujo ursinho a Lara carregava para a cama, mesmo sendo de um menino que ela nunca havia conhecido. Era o homem cujo desenho a Isabela havia feito com 4 figuras na frente de uma fazenda. Qual era o meu papel ali? Essa pergunta não me largava. Porque eu havia passado 53 anos construindo uma identidade muito clara. Fazendeiro, trabalhador, homem de palavra, solitário por escolha ou por circunstância. A linha entre as duas coisas havia ficado tão borrada que eu não distinguia mais. Sabia quem eu era dentro da fazenda, sabia quem eu era na cidade, sabia como me mover no mundo que eu havia construído ao redor de mim com a precisão de quem levanta cerca. Cada mourão no lugar certo, cada fio de arame na tensão exata, nada entrando sem permissão. E agora havia 3 pessoas que haviam entrado de um jeito que eu não havia planejado e que eu não queria desfazer. E isso me deixava num território que eu não conhecia muito bem. O território de querer uma coisa e ao mesmo tempo ter medo de querer. Porque querer implica perder e perder já dói antes mesmo de acontecer. Dito, percebeu que eu estava diferente. Não disse nada por 2 semanas. Mas numa tarde, enquanto trocávamos o óleo do trator menor lado a lado, ele soltou sem me olhar. O senhor está indo muito à cidade. Tenho ido. Concordei. Silêncio. É alguma providência? Ele perguntou com aquele jeito dele de fazer pergunta que não é pergunta, é abertura de porta. É uma visita, disse. Outro silêncio. O tipo que dito usa quando está assimilando. A viúva que o senhor trouxe? Ele disse por fim. Olhei para ele. Ele continuava olhando para o trator. Como você sabe? Sei porque a cidade fala, disse, com uma secura que não era julgamento. E porque o senhor voltou naquele domingo diferente do que foi? Fiquei quieto por um momento. E o que a cidade fala? Perguntei, porque era melhor saber do que imaginar. Ele encolheu o ombro. Fala o que sempre fala. Metade admira, metade desconfia. Parou. O senhor sabe que aqui a opinião do senhor pesa. Se o senhor foi buscar aquela mulher na praça, a cidade inteira vai ter uma posição sobre ela, baseada no que pensa de você. E isso é bom ou ruim? Depende do que o senhor quiser que seja.
Voltou a trabalhar no trator. Fim da conversa, do jeito dito de encerrar assunto. Sem porteira, sem sinal, simplesmente terminou e pronto. Mas eu fiquei com aquilo rodando a tarde inteira. Depende do que o senhor quiser que seja. O problema era justamente esse. Eu ainda não sabia bem o que queria. Ou sabia, mas tinha medo de confirmar para mim mesmo, porque confirmar tornava a coisa real, e coisa real pode ser perdida. Foi numa quarta-feira à tarde que algo mudou entre nós. Eu havia chegado na hora que os fundos do sol estavam dourados e laterais, que é a hora mais bonita do dia em qualquer lugar do interior, e que em Santa Rita do Vale transformava até as ruas de terra em coisa com dignidade. As meninas estavam no quintal. A Lara perseguindo um gato laranja da vizinha com a concentração de quem acredita que desta vez vai conseguir, a Isabela sentada numa pedra grande desenhando no caderno de sempre. Marina estava na varanda remendando uma saia com linha e agulha. Óculos finos no nariz, que eu não havia visto antes. Óculos que ela claramente usava só quando ninguém estava olhando, por aquele pudor de certos detalhes que a gente não sabe bem explicar. Quando me viu, tirou os óculos rápido demais. Não tira, disse antes de pensar. Ela parou com os óculos na mão e me olhou. Fica melhor, disse, mais devagar, tentando recuperar o tom. Quero dizer, não tem nada de errado com eles. Ela ficou com os óculos na mão por um segundo, avaliando. Depois, os colocou de volta com aquela calma dela. São da minha mãe, disse. Tenho o mesmo grau que ela tinha. Nunca fui num ótico de verdade para fazer o meu porque custa. Tem um ótico bom em Porangatu, disse, sentando no banco de madeira. Não é tão longe. Eu sei onde tem ótico, ela respondeu, com um meio sorriso que tinha mais autoironia do que mágoa. Só não tenho como pagar ainda. Fiquei quieto. Não ofereci dinheiro, porque sabia que ela não aceitaria, e mais do que isso, porque sabia que oferecer seria errado. Não pela intenção, mas pelo efeito, que seria colocar uma dívida num espaço que precisava de outra coisa. Você conseguiu algum trabalho? Perguntei. Comecei essa semana, disse, voltando a costurar. Na quitanda do seu Herculano, 3 vezes por semana, das 7 ao meio-dia. Não é muito, mas cobre o aluguel e sobra um pouco para as meninas. E fica bem assim? Fica. Disse com aquela firmeza que ela usava sempre que eu perguntava sobre a situação dela. Não por orgulho ferido, mas por convicção genuína de que havia de dar certo. Eu já passei por coisa pior e fiquei de pé. Isso aqui é começo, não é fim. Olhei para ela por um momento, o perfil dela de lado, a linha percorrendo o tecido com aquela precisão, os óculos da mãe no nariz, o risco que havia sumido da têmpora, mas que eu ainda conseguia imaginar onde havia sido. Havia algo naquela mulher que me perturbava de uma forma que eu só conseguia descrever como permanência. A maior parte das coisas no mundo passa. Emoções, situações, dores, até alegrias. Mas certas pessoas têm uma qualidade de ficar, de existir com uma solidez que não depende de condição externa. Marina era assim. Havia perdido marido, teto e reputação pública numa praça de domingo e estava aqui remendando uma saia com os óculos da mãe, falando sobre começo e não fim. Você tem medo? Perguntei, sem planejar. Ela parou a agulha. Ficou quieta por um segundo que pareceu mais longo. Tenho, disse por fim, com uma honestidade que chegou sem defesa. Todo dia. Passou a agulha pelo tecido de novo. Tenho medo de a Lourdes conseguir algum jeito de me tirar o que pouco tenho. Tenho medo de a Isabela crescer, achando que o mundo é esse que ela viu na praça. Tenho medo de a Lara perder a alegria que ela tem agora, que é a coisa mais linda que eu conheço. Parou. E tenho medo de me acostumar a precisar de ajuda e esquecer como é ser inteira sem precisar de ninguém. Esse último chegou num tom diferente dos outros, mais baixo, mais voltado para dentro. Eu sabia o que ela estava dizendo sem dizer diretamente. Estava dizendo que havia percebido o que estava acontecendo entre nós e que tinha medo disso também. Não por falta de querer, mas pelo motivo oposto.
por querer demais numa hora em que querer parecia perigoso. Eu entendo, disse. E entendia de verdade, porque o medo dela era primo do meu. Ficamos em silêncio por um bom tempo. Um silêncio que não precisava ser preenchido. A Lara conseguiu pegar o gato. Ficou 2 segundos segurando antes do bicho escapar e soltou um grito de vitória, tão desproporcional à conquista que a Isabela largou o caderno. Eu ri, Marina riu e o gato sumiu debaixo da cerca com a dignidade ferida, mas o corpo intacto. Aquele riso de Marina, aberto, real, sem calcular, foi a primeira vez que eu vi ela inteira. Não a mulher que segurava trouxa na praça, não a mãe que abraçava as filhas com urgência, não a pessoa cautelosa medindo cada passo numa situação nova. Mas ela, simplesmente ela, rindo de um gato fugindo e de uma filha de 4 anos que achava que havia conquistado o mundo. Guardei aquilo, do jeito que a gente guarda coisas que sabe que vão durar. Naquela noite, de volta na fazenda, me sentei na varanda da frente com o campo à minha frente e fiquei pensando com mais honestidade do que havia me permitido até então. Eu estava me apegando. Não era mais possível fingir que não estava, porque apego não pede permissão e não se convence com argumento. Estava me apegando às conversas de cozinha, ao barulho de criança num quarto de tarde, ao perfil dela costurando com os óculos da mãe, ao jeito que a Isabela fazia perguntas como se o mundo tivesse obrigação de ter resposta para tudo, ao peso do ursinho de pelúcia esquecido no banco da minha caminhonete que eu havia levado dias antes de entregar, porque queria ter um motivo concreto para voltar. E junto com o apego vinha o medo. Medo de me aproximar demais e ser demais, de ser uma presença tão grande que ela não conseguisse respirar do próprio jeito. Medo de me aproximar demais e ser de menos, de não ter o que uma mulher daquelas e aquelas crianças mereciam. Medo de me aproximar e perder, de alguma forma que eu ainda não conseguia imaginar, mas que a vida havia me ensinado que sempre existe. E havia um medo mais fundo ainda, que eu levei tempo para formular com honestidade. Medo de descobrir que eu era capaz de amar de verdade e de ter passado 53 anos sem fazer isso. Porque se eu era capaz, então o silêncio de todos esses anos não tinha sido escolha. Tinha sido covardia. E covardia é uma palavra que nenhum homem gosta de aplicar a si mesmo, especialmente quando a alternativa é uma história mais confortável sobre circunstância e azar e fazenda que prende. Fiquei na varanda até quase meia-noite, coisa que raramente fazia. O campo estava calmo, as estrelas todas no lugar, o ribeirão cantando lá no fundo como sempre. E eu estava aqui, Geraldo do Campo Limpo, fazendeiro solteiro mais temido da região, com 53 anos e 86 alqueires e a convicção crescente de que o território mais difícil de mapear não era nenhum dos que eu conhecia. Era esse de dentro, que eu havia evitado explorar durante décadas e que agora, sem avisar, sem pedir, havia ganhado uma mulher com óculos da mãe e uma criança com caderno de desenho e outra que achava que havia conquistado um gato e que não tinha mais a menor intenção de ficar quieto. Levantei da cadeira, entrei na casa e, pela primeira vez em muitos anos, fui dormir com a sensação de que havia uma decisão sendo formada dentro de mim. Não ainda completa, não ainda pronta, mas real. Sólida, como quem sente a fundação antes de ver a construção. Alguma coisa ia ter que ser dita, e em breve. Capítulo 6. O que volta da escuridão, soube pelo dito. Ele chegou na segunda-feira de manhã com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer em 22 anos. Não era preocupação exatamente. Era mais aquele olhar lateral de quem carrega uma informação que sabe que vai mudar o dia de alguém e está avaliando a melhor hora de soltar. Deixei ele avaliar até o meio da manhã. Quando voltamos do pasto para o almoço e ele ainda não havia dito nada, perguntei direto. O que foi? Ele parou na beira do terreiro, tirou o chapéu, passou o braço na testa. Vieram 2 homens em Santa Rita no fim de semana,
disse, com aquela economia de palavras dele. Perguntaram pela viúva, na quitanda, no bar do Tonico, na venda. Fiquei quieto. Quem eram? Não sei os nomes, mas falaram que eram de Goiânia. Parou. Um deles falou que era parente do marido falecido. O outro não falou quem era. Olhou para mim pela primeira vez. Perguntavam onde ela morava e se tinha bens. Bens. A palavra caiu com um peso específico que eu reconheci de imediato. Não era visita de condolência. Não era família saudosa de sobrinha e primas. Era o tipo de visita que vem quando alguém morre sem deixar papelada em ordem e há algo para reivindicar. Alguém falou onde ela estava? O Tonico não falou. Não sei os outros. Ele colocou o chapéu de volta. Achei que o senhor ia querer saber. Fez certo. Almoço foi rápido e sem gosto. Saí antes de terminar o café. Encontrei Marina na quitanda do seu Herculano às 2 da tarde, quando ela saía do turno. Ela me viu atravessando a rua em direção a ela e já soube pelo meu passo que não era visita comum. A Marina tinha essa capacidade de ler situação antes de qualquer palavra, um sentido que mulher que passou por dificuldade real desenvolve como defesa. O que aconteceu? Ela disse direto. Vamos caminhar, disse. Andamos até a praça, a mesma praça do domingo que parecia já ter ficado longe, mas que ainda tinha aquela presença quando a gente passava perto, como lugar onde algo importante aconteceu e que guarda isso na pedra do calçamento. Sentamos num banco de cimento sob uma figueira que fazia sombra generosa. Contei o que Dito havia me dito, sem enfeite, sem amenizar, porque Marina era o tipo de pessoa que prefere a verdade inteira à mentira gentil. Ela ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ficou olhando para o coreto vazio no centro da praça por um momento. São cunhados do Maurício, disse por fim, com aquela voz baixa de quem já esperava algo assim, mas esperava que demorasse mais. 2 irmãos mais novos que ele, o Fábio e o Cleiton. Parou. Maurício era o mais velho e o que tinha mais juízo dos 3. Com ele vivo, os outros 2 ficavam quietos. Ela entrelaçou os dedos no colo. Sem ele não tem mais nada segurando. Eles têm algum direito sobre alguma coisa sua? Não deveriam ter. Ela desviou os olhos do coreto para mim. Mas o Maurício morreu sem testamento, sem cartório, sem nada organizado. A gente nunca tinha dinheiro suficiente para pensar nessas coisas. Achava que era preocupação de rico. Um silêncio amargo. A indenização que a construtora pagou pelo acidente foi pouca. Mas existiu. Eu recebi, paguei dívida. Ficou um restinho que usei para me manter o primeiro ano. Acabou faz tempo. Mas eles podem não saber disso. Podem achar que ainda tem. E além do dinheiro, ela demorou um segundo. Tem as meninas, disse, com uma voz que mudou de tom completamente. Olhei para ela. O Fábio falou uma vez, quando a Isabela tinha uns 3 anos, que se eu morresse, as meninas seriam criadas pela família do Maurício. Os dedos dela apertaram um no outro. Não era ameaça na época, era só conversa boba de cunhado que fala sem pensar. Mas se eles vieram aqui fazer perguntas sobre bens e sobre onde eu moro, eu não sei mais o que é conversa boba e o que é intenção. O campo lá longe, por cima dos telhados da cidade, estava com aquela cor de fim de tarde que normalmente eu achava bonita. Naquele momento, só era cor. Você tem advogado? Não, tem a assistente social que você mencionou, a doutora Cristina. Ela está me ajudando com o processo contra a Lourdes, mas isso é outra questão. Pode ser a mesma questão, disse. Dateu, porque se a Lourdes e os cunhados souberem um do outro, podem usar informação cruzada, uma dizendo que você não tem estrutura, os outros dizendo o mesmo. Juiz ouve 2 fontes que se reforçam e fica mais difícil para você. Ela me olhou com uma atenção que era quase física. Você entende de lei? Entendo de gado, disse. Mas aprendi que quando 2 vizinhos arrumam problema ao mesmo tempo, raramente é coincidência. Ela ficou quieta, processando. Então, você acha que a Lourdes chamou eles?
Acho que a Lourdes é capaz de qualquer coisa que enfraqueça sua posição. Pausei. Se ela souber que você entrou com processo de inventário, ela vai fazer o que puder para você parecer instável, sem casa fixa, sem renda segura. 2 cunhados chegando na cidade perguntando por você faz parte desse quadro ou é coincidência muito bem alinhada. Marina ficou olhando para o banco de cimento entre nós por um longo momento. Eu não tenho como enfrentar tudo isso ao mesmo tempo, ela disse, com a primeira rachadura de voz que eu ouvia nela desde a praça. Não era choro. Marina não era mulher de choro fácil. Era aquele cansaço profundo de quem carrega peso demais por tempo demais e que num determinado momento tem que reconhecer o peso pelo nome que ele tem. Você não está sozinha nisso, disse. Ela me olhou. Geraldo, ela disse, e o jeito que falou meu nome tinha uma textura diferente das outras vezes, mais direta, mais pesada. Você já fez mais do que qualquer pessoa faria, mais do que eu tinha direito de esperar. Mas isso que está vindo é problema sério. Pode dar trabalho, pode dar despesa, pode dar confusão com gente que não mede consequência. Ela sustentou meu olhar. Você não tem obrigação nenhuma com isso. Fiquei quieto por um momento. Era verdade. Eu não tinha obrigação nenhuma. Não tinha papel assinado, não tinha promessa feita, não tinha vínculo que qualquer tribunal reconhecesse. Era um fazendeiro solteiro de 53 anos que havia recolhido roupas do chão numa praça por um impulso de justiça e que desde então havia ido se enredando numa situação que havia começado simples e que agora tinha cunhados de Goiânia e madrasta articulada e processo judicial e 2 crianças no meio de tudo. Eu poderia me levantar daquele banco, dizer que havia feito o que podia, desejar boa sorte com sinceridade e voltar para a fazenda. A vida voltaria ao que era, o silêncio voltaria, a rotina voltaria, e em algum tempo, quanto, eu não saberia dizer, o rosto dela e a seriedade da Isabela e a gargalhada da Lara iriam ficando menos nítidos, como tudo fica. Essa era a saída. E eu me reconhecia a ponto de saber que uma parte de mim estava tentada por ela, não por frieza, mas por aquele medo velho de me comprometer com algo que poderia doer, aquele reflexo de 50 anos de homem que aprendeu a não precisar para não ser surpreendido pela falta. Mas havia outra parte, que havia estado quieta durante décadas e que havia acordado aos poucos nessas semanas, nessas manhãs de café com leite e broa, nesses olhares de um segundo a mais, nesse riso aberto sobre um gato que fugiu, nessa criança que havia desenhado 4 figuras na frente de uma fazenda. Essa parte não tinha a menor intenção de ir embora. Obrigação não, disse por fim, mas escolha sim. Ela ficou quieta. E você está escolhendo? Ela disse, baixinho. Estou sentado aqui, disse. Isso já é uma resposta. Os cunhados apareceram na quinta-feira. Eu soube porque a dona Cida me ligou. Ela tinha meu número porque eu havia dado quando consertei a torneira, por precaução. E naquele momento a precaução se mostrou certa. Me disse que 2 homens haviam batido no portão perguntando por Marina. Disse que ela havia falado que Marina não estava, que era verdade, Marina estava no turno na quitanda, e que os homens haviam deixado um recado dizendo que voltariam. Fui para Santa Rita antes de a dona Cida terminar a ligação. Marina estava saindo da quitanda quando parei a caminhonete. Ela me viu e entrou sem que eu precisasse dizer nada. Já havia algo entre nós de leitura rápida, de comunicação que não precisava de todas as palavras. Contei enquanto dirigia. Ela ouviu com os olhos no para-brisa. Para onde estamos indo? Ela perguntou quando percebeu que havíamos passado a rua da dona Cida. Buscar as meninas, disse. E depois? Depois você vem para a fazenda. Por enquanto. Ela ficou quieta por um momento. Geraldo, Marina, isso vai complicar mais. Já está complicado, disse. A diferença é que complicado na fazenda eu consigo acompanhar. Complicado com você numa casa de cômodo alugado, longe, eu fico sabendo pelo dito 2 dias depois. Ela olhou para mim. Eu olhei para ela por um segundo. Depois voltei para a estrada. Não é invasão, disse.
É escolha. A sua também. Se você não quiser, me fala e eu te levo de volta. O silêncio durou menos do que eu esperava. Vai na escola das meninas primeiro, ela disse. Elas saem às 4. As crianças voltaram para a fazenda com menos estranhamento do que da primeira vez. Especialmente a Lara, que subiu na caminhonete como quem volta para um lugar familiar, abraçada ao ursinho que havia ficado com ela depois que eu trouxe de volta e que ela claramente não havia deixado sair de perto desde então. A Isabela ficou quieta, observando os adultos, com aquela inteligência dela que captava a temperatura emocional antes de qualquer explicação. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Marina e eu ficamos na cozinha com chá de erva cidreira que ela havia feito. Um hábito dela que eu havia adotado sem perceber, substituindo o copo d'água das noites pelos chás que ela preparava com aquela precisão de medida que vinha de mãe para filha. Preciso entender o que eles querem de verdade, ela disse, com as duas mãos em volta da caneca. Se for só dinheiro que não existe mais, é uma conversa. Se for as meninas, é outra história. Tem como saber antes deles falarem? Talvez. Ela olhou para a caneca. O Fábio era o mais comunicativo dos dois. O Clayton seguia o Fábio. Se eu conseguisse falar com o Fábio separado, talvez conseguisse entender a extensão do problema. Você toparia falar com ele? Se for no lugar certo, sim. Ela ergueu os olhos para mim. Não na rua, não na casa da dona Cida, não em lugar que eles escolham, em lugar que eu escolha. Então escolhe aqui, disse. Ela ficou quieta por um segundo longo. Aqui é sua propriedade, disse ela com cuidado. É, e na minha propriedade você escolhe o lugar, respondi. Isso é diferente de eu escolher por você. Ela olhou para mim por um momento com aquela atenção que eu havia aprendido a reconhecer como o modo dela de verificar se uma coisa era verdadeira antes de aceitá-la. Depois assentiu. Então é aqui, disse. Você manda recado pelo dito que eles venham falar. Dia e hora que eu definir. Feito. Ficamos em silêncio por um momento. O vento lá fora passou pela copa das mangueiras com aquele som de chuva que não é chuva. E o ribeirão cantou lá no fundo como de costume. Você não tem medo deles? Ela perguntou. Não, nem um pouco, pensei com honestidade. Tenho medo de que isso machuque você e as meninas, disse. Os homens em si não. Ela olhou para mim por um tempo que eu não soube medir. Geraldo, ela disse, com aquela voz baixa das coisas que importam. Por que você faz tudo isso? Era a segunda vez que ela me fazia essa pergunta. Na primeira vez, na praça, eu havia respondido porque alguém precisava. Era a resposta verdadeira naquele momento. Mas naquele momento, na cozinha da minha fazenda com chá de erva cidreira entre nós e as meninas dormindo no quarto do corredor, aquela resposta já não era suficiente. Respirei fundo. Porque aprendi tarde demais que a vida sozinha tem tamanho, disse, devagar, escolhendo cada palavra com o cuidado de quem não quer errar. E que quando aparece alguma coisa que faz o tamanho parecer errado para baixo, a gente pode ignorar e viver dentro do espaço velho, ou pode tentar entender o que está acontecendo. Parei. Eu estou tentando entender o que está acontecendo. Ela ficou muito quieta. Então disse, com uma voz que tinha dentro dela uma coisa que eu havia esperado ouvir, sem saber que esperava. Eu também. Não dissemos mais nada naquela noite. Mas quando nos levantamos para ir dormir e ela passou por mim no corredor estreito, nossos braços se tocaram por um segundo, levemente, sem propósito. E nenhum dos dois se afastou rápido. Foi o gesto mais pequeno do mundo. E foi exatamente suficiente. Na sexta de manhã, os cunhados estavam no portão da fazenda às 8 horas. Eu os vi pela janela da cozinha antes de eles baterem. 2 homens na faixa dos 40, o mais alto com o rosto fechado e postura de quem chegou preparado para enfrentar. O mais baixo com os olhos esquivos de quem deixa o outro entrar primeiro. O Fábio e o Clayton, calculei. Dito estava no terreiro e me olhou pela janela com uma expressão de pergunta. Acenei com a cabeça. Deixa entrar. Marina estava na cozinha do meu lado, de pé, as mãos juntas na frente do corpo, a coluna reta.
Não havia medo visível nela. Havia aquela contenção de quem reuniu tudo o que tem para um momento que sabe que vai exigir. As meninas estavam no quarto. A Isabela havia sido instruída por Marina a ficar com a irmã e jogar o jogo de memória que eu havia comprado na cidade sem que ninguém me pedisse, numa tarde que eu havia entrado no armarinho quase sem perceber e saído com aquilo debaixo do braço. Os passos dos dois homens atravessaram o terreiro, bateram na porta. Abri. O Fábio me encarou por um segundo com a avaliação rápida de quem está recalibrando a situação. Claramente, não esperava me encontrar aqui, ou não esperava me encontrar desse jeito, no vão da porta de uma fazenda grande, num terreiro que tinha o silêncio seguro de quem está em casa. Estamos procurando a Marina, ele disse. Eu sei, respondi. Pode entrar. Eles entraram. E naquele instante, com os dois cunhados na minha cozinha e Marina de pé do outro lado da mesa, e o sol de agosto entrando pela janela e o cheiro de café ainda no ar, eu soube com aquela certeza de fundação que sentia quando uma coisa deixava de ser possibilidade e virava fato. Eu não estava indo a lugar nenhum. E antes que aquele encontro terminasse, eles também iam saber disso. Capítulo 7. O que um homem decide ser. Havia uma cadeira vazia na cabeceira da mesa. Era a cadeira onde meu pai sentava, onde eu havia sentado depois que ele morreu, assumindo o lugar por necessidade e por respeito, sem cerimônia. Durante anos foi só uma cadeira. Madeira escura, encosto alto, assento desgastado no centro pelo peso de dois homens em sequência. Nunca havia pensado muito nela. Naquela manhã, sem planejar, puxei ela e sentei. Indiquei os lugares dos lados para os dois homens. Eles sentaram com aquela hesitação de quem esperava um ambiente diferente. Talvez mais defensivo, talvez mais confuso, talvez uma mulher sozinha numa situação frágil, que seria mais fácil de pressionar. O que encontraram foi uma cozinha limpa, cheiro de café, uma mulher de pé com a coluna reta e eu na cabeceira com a calma de quem está em casa porque está em casa. Marina serviu café sem que ninguém pedisse. Não era submissão, era postura. Era a linguagem de quem define o ritmo de uma conversa antes que o outro lado perceba que o ritmo foi definido. O Fábio era o porta-voz, como ela havia dito. Tinha rosto anguloso, mãos grandes, e o jeito de quem está acostumado a resolver coisa na base da pressão, porque pressão sempre funcionou antes. O Clayton era mais moço, menos formado na postura, e ficou os primeiros minutos olhando para a caneca de café como se fosse a coisa mais interessante da mesa. A gente veio conversar sobre a situação da Marina e das meninas. O Fábio começou com um tom que queria soar razoável, mas tinha por baixo aquela tensão de argumento preparado de antemão. Eu ouço, disse Marina, sentando de frente para ele. A família do Maurício tem interesse nas meninas, ele disse direto. Elas são sangue nosso. A gente quer saber como elas estão sendo criadas, em que condição, se estão tendo o que precisam. Elas têm o que precisam, Marina disse, com uma voz igual, sem calor e sem frieza. Escola, saúde, alimentação, casa, mãe presente. Se você quer saber sobre as meninas, está sabendo agora. A gente quer ver elas. Você pode ver elas num encontro combinado, com dia e hora marcados, num ambiente que eu escolha. Ela não havia consultado a mim antes de dizer isso, mas o que disse era exatamente o que havia sido conversado. O que você não vai fazer é aparecer em cidade estranha, fazendo perguntas sobre onde eu moro e o que eu tenho. Isso não é preocupação com as meninas. Isso é outra coisa. O Fábio se moveu no banco. Um ajuste pequeno de quem foi mais direto ao ponto do que esperava ser atingido. A gente tem direito. Você não tem direito nenhum que um juiz não reconheça, Marina disse. E agora havia uma firmeza na voz que era diferente da calma anterior. Não era agressividade, era limite. Se você quer acesso às meninas por via legal, pode entrar com pedido. Mas saiba que eu vou responder com tudo que tenho e que a verdade sobre como essa família tratou o Maurício, como tratou as filhas dele depois que ele morreu,
E o que vocês estão fazendo aqui em Santa Rita vai fazer parte dessa resposta. Silêncio. O Clayton levantou os olhos da caneca pela primeira vez e olhou para o irmão. O Fábio olhou para mim. Aquela avaliação de homem que está tentando entender o peso de quem está do outro lado. Quem é o senhor nisso tudo? Ele disse. Era a pergunta que eu esperava. Que eu havia passado dias formulando resposta, noites no teto pensando no que dizer, e que quando chegou foi mais simples do que qualquer versão que eu havia ensaiado. Sou o homem que está aqui, disse. Curto, sem explicação extra. Deixei a frase ocupar o espaço sozinha, porque às vezes uma frase precisa de silêncio ao redor para ser ouvida no tamanho que tem. O Fábio me estudou por um momento. O senhor tem vínculo com ela? Tenho. Que tipo de vínculo? O tipo que faz eu estar sentado nessa cadeira, enquanto você me pergunta o tipo de vínculo que eu tenho. O Clayton desviou o olhar de volta para a caneca, mas eu vi o canto da boca dele mover. Não era sorriso exatamente, era o reconhecimento involuntário de quem ouviu uma resposta que não tem como refutar. O Fábio tamborilou os dedos na mesa uma vez. Depois parou, como se houvesse percebido que estava mostrando mais do que queria mostrar. A gente também tem informação de que a situação dela aqui não é estável, ele disse, mudando de ângulo com a habilidade de quem pratica conversa difícil. Que ela teve problema com a família dela nessa cidade, que foi posta para fora, que mora de favor. Marina abriu a boca. Coloquei a mão na mesa. Não nela, só na mesa, um gesto pequeno que ela viu e que a fez esperar um segundo. Marina mora aqui, disse com uma voz que não subia de tom porque não precisava. Essa é a Fazenda Campo Limpo. 86 alqueires, registro em cartório, água própria, produção ativa. Pausei. Ela mora aqui porque está aqui. As meninas estão aqui. Isso é estável o suficiente para qualquer tribunal que você queira consultar. O Fábio ficou quieto por um momento que eu soube que estava sendo usado para calcular. Essa informação mudaria alguma coisa. Ele disse por fim, com um tom que havia perdido parte da pressão inicial. Muda tudo, disse, porque agora você não está falando com uma mulher sem apoio numa cidade estranha. Está falando com uma família em propriedade reconhecida, com advogado sendo contratado essa semana. Olhei para Marina brevemente, uma afirmação que ela recebeu sem piscar, e com disposição de levar esse assunto até onde for necessário. O Clayton se mexeu no banco, olhou para o irmão de um jeito que eu li como isso não era o que a gente esperava encontrar. E não era. Eu sabia que não era. Eles haviam chegado esperando fragilidade. Encontraram chão. A conversa durou mais 40 minutos. O Fábio tentou mais 2 ângulos. Um sobre a indenização do acidente, que Marina confirmou haver recebido e gasto em dívidas legítimas com comprovante que ela tinha guardado. E outro mais vago sobre os desejos da família, que Marina ouvia com atenção. E respondia com aquela precisão dela, que não deixava espaço para interpretação torta. Em nenhum momento levantei voz. Em nenhum momento precisei. Havia aprendido com meu pai, que era duro, mas não era tolo, que homem que grita numa negociação está perdendo. Homem que fala baixo e não move do lugar está ganhando, porque está mostrando que não precisa de volume para ter peso. Quando o Fábio, por fim, esvaziou os argumentos que havia trazido, ficou um momento olhando para a mesa. Então olhou para Marina. As meninas estão bem? Ele disse. E dessa vez o tom era diferente. Havia ali, por baixo de tudo que havia trazido de Goiânia, uma pergunta que parecia genuína. Talvez fosse. Talvez o Fábio fosse um homem que havia chegado com intenção torta e que, no meio da conversa, havia encontrado também uma pergunta verdadeira. Estão, Marina disse com uma voz que suavizou um grau. A Isabela está na escola, vai bem. A Lara está crescendo. As duas são saudáveis. Ele assentiu. O Maurício gostava muito das meninas, disse. Eu sei, Marina respondeu. Ele era um bom pai no tempo que teve. Outro silêncio, mais suave que os anteriores. Se a gente quiser ver elas um dia, o Fábio disse mais devagar. Como funcionaria? Você entra em contato comigo com antecedência, Marina disse.
A gente combina um dia neutro, num lugar que as meninas conheçam e estejam confortáveis. Sem surpresa, sem pressão, sem advogado do lado. Só família. Ele assentiu de novo. O Clayton, que havia ficado quase o tempo todo em silêncio, disse pela primeira vez alguma coisa. A Isabela ainda tem o cabelo encaracolado igual a mãe do Maurício? Marina ficou um segundo. Tem, disse, com um meio sorriso que foi o primeiro sorriso real daquela manhã. Igualzinho. O Clayton assentiu com aquele olhar de quem estava vendo alguma coisa que não havia previsto ver e que não era ruim. Quando os dois se levantaram para ir, o Fábio me estendeu a mão. Apertei. Firme direto, sem mensagem extra além do aperto. Cuida delas, ele disse olhando para mim. É o que estou fazendo, respondi. Saíram pelo terreiro. Dito estava na sombra do galpão e os acompanhou com o olhar até sumirem pela porteira. Então me olhou e deu um movimento quase imperceptível de cabeça, do tipo que só 22 anos de trabalho lado a lado permite traduzir como feito. Fechei a porta. Marina estava parada no meio da cozinha, com as mãos juntas na frente do corpo e a coluna ainda reta. Mas havia um tremor leve nas mãos que ela não estava conseguindo segurar. Não era medo pós-fato, era o corpo liberando o que havia guardado durante toda aquela hora. Me aproximei devagar. Acabou, disse com uma voz baixa. Ela assentiu, mas o tremor não passou. Fiz o que parecia certo fazer. Me aproximei mais um passo e coloquei a mão no ombro dela, levemente, sem pressa. E ela não recuou, não enrijeceu. Pelo contrário, os ombros dela desceram um grau, como quando um peso que estava sendo sustentado por tensão encontra, por fim, algum apoio. Ficamos assim por um momento. Minha mão no ombro dela, os dois parados no meio da cozinha, o sol de agosto entrando pela janela e o silêncio do campo lá fora sendo o único som. Então, ela virou levemente e encostou a testa no meu ombro. Não era abraço. Era algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais pesado. O gesto de quem finalmente encontra um lugar onde pode deixar o peso pousar por um instante sem ter que segurar tudo sozinha. Fiquei parado. Respirei fundo e devagar para não estragar aquilo. Você disse que estava contratando advogado, ela disse, com a voz abafada pelo meu ombro. Disse, você não tinha me perguntado antes. Não tinha. Uma pausa. Estava certo, ela disse. Algo dentro de mim ficou quieto do jeito bom. Aquele jeito que é o oposto do vazio. É presença. É peso real de coisa que importa. Marina, disse com cuidado. Sim, eu preciso te dizer uma coisa. Ela se afastou levemente o suficiente para me olhar. Os olhos dela estavam secos. Ela não havia chorado, porque Marina não chorava fácil, mas havia dentro deles uma vulnerabilidade que aparecia só quando a guarda baixava de verdade. Respirei. Eu tenho 53 anos e 86 alqueires de terra e uma casa grande demais para uma pessoa só, disse devagar. E passei muito tempo achando que isso era o suficiente, porque era o que eu tinha construído e não havia motivo para reclamar do que a gente mesmo constrói. Pausei. Mas tem umas semanas que eu acordo de manhã e o primeiro pensamento não é o gado, nem a cerca, nem a bomba d'água. Olhei para ela. É aqui. É você e as meninas. Ela me olhou sem piscar. Não estou pedindo nada agora. Continuei. Não estou com pressa. Sei que você acabou de sair de uma situação difícil e que a última coisa que você precisa é de alguém chegando com peso novo. Respirei fundo. Só quero que você saiba o que está acontecendo do meu lado, porque você merece saber. O silêncio que veio depois tinha textura diferente de todos os outros silêncios que havíamos tido. Era um silêncio cheio, do tipo que acontece depois que uma coisa verdadeira é dita e o ar ao redor dela precisa de um momento para se reorganizar. Marina ficou me olhando por um tempo que eu não soube medir. Então disse, eu sei o que está acontecendo do seu lado, Geraldo. A voz dela era baixa e direta. Desde aquele dia na praça eu sei que você não é homem de gesto sem peso.
Parou. O que eu não sabia era se eu tinha direito de querer que o peso ficasse. Tem, disse sem hesitar. Ela ficou quieta. Depois, com aquele meio sorriso dela que aparecia só quando era verdadeiro. Você disse advogado essa semana. Tenho um conhecido em Porangatu. Trabalhamos juntos num caso de divisa de terra há anos. Bom profissional. Honesto. Preço justo. Pausei. Se você quiser, marco uma conversa. Quero. E sobre a Lourdes, disse. O processo de inventário que você quer entrar, ele vai ser mais forte se tiver documentação em ordem. Você tem os comprovantes que mencionou? Tenho guardados num envelope no fundo da bolsa, ela disse, com uma pontada de ironia suave. Carrego desde que saí de Goiânia. Nunca me desfiz. Mulher prevenida. Mulher que aprendeu na marra. Ela corrigiu. Ficamos em silêncio por um momento. Depois os dois, ao mesmo tempo, ouvimos a porta do corredor abrir e o barulho de passos miúdos na madeira, e a Lara apareceu no vão da cozinha com o ursinho no braço e os olhos ainda meio pesados de quem acordou há pouco. Olhou para nós dois com aquela tranquilidade de criança pequena que não carrega suspeita sobre nada e disse: "Tem comida?" Marina riu. Eu ri. E aquele riso, os dois ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, pela mesma criança de 4 anos com ursinho e fome, foi mais declaração do que qualquer palavra que tínhamos dito antes. Na semana seguinte, fui a Porangatu. O advogado se chamava Dr. Edinaldo Parreira, um homem de uns 60 anos, com bigode espesso, óculos no nariz e aquela paciência de quem já ouviu muita história e aprendeu que toda história tem camada. Ouviu a situação da Marina com atenção total, fez perguntas específicas, pediu a documentação, analisou. No fim da reunião, tirou os óculos e disse: "O caso dela contra a madrasta tem base. A transferência do bem sem assinatura dela é contestável. Vai demorar, mas tem base." Parou. Sobre os cunhados, enquanto ela tiver moradia estável e os documentos da indenização em ordem, não tem ação que progrida. Juiz de família não tira criança de mãe presente e estruturada para dar a tio que apareceu depois. Moradia estável. Repeti. Ele me olhou por cima dos óculos. Se ela estiver na fazenda do senhor, é mais estável do que quarto de aluguel. Disse, com a economia direta de quem não faz rodeio desnecessário quando o ponto é claro. Voltei para a fazenda pensando naquilo. Naquela mesma tarde, na varanda dos fundos, enquanto as meninas brincavam no quintal e Marina lia um livro velho que havia encontrado na estante da sala, um livro de poesia concreta que havia sido da minha mãe, e que ela havia pegado perguntando se eu me importava, e eu havia dito que não, e havia dito a verdade. Me sentei na cadeira ao lado dela. Ela baixou o livro. Me olhou. O advogado disse que o caso tem base, disse. Bom, disse também que moradia estável pesa no processo. Ela ficou quieta. Marina, disse com aquela voz que eu usava quando queria que a coisa chegasse sem ruído desnecessário. Você e as meninas podem ficar aqui. Não de passagem, não de favor, não enquanto o processo dura. Pausei. Ficar porque é o lugar de vocês, se vocês quiserem que seja. O silêncio foi longo. A Lara gritou alguma coisa no quintal. Vitória sobre algum inimigo imaginário que só ela via. E a Isabela respondeu com a voz séria de quem está participando de uma brincadeira com o comprometimento de quem faz coisa real. Você sabe o que está propondo, Marina disse. Não era pergunta. Sei. A cidade vai falar. A cidade já fala, disse. E vai continuar falando. A questão é se o que a cidade fala vai pesar mais que o que a gente sabe que é certo. Ela ficou me olhando por um momento longo. As meninas já tratam isso como casa. Ela disse devagar. A Lara chama o ursinho de ursinho da fazenda. A Isabela já sabe os nomes de todos os cavalos. Eu sei, disse. O dito me contou que ela passou uma tarde do lado dele, perguntando o nome de cada um e escrevendo num caderno. Um sorriso suave. Ela vai querer aprender tudo, Marina disse. Eu sei ensinar, respondi. Ficamos quietos.
O sol estava baixo, aquela luz de quase fim de tarde que pinta tudo de uma cor que não existe nome exato. Entre dourado e laranja e vermelho, uma mistura que o Cerrado faz melhor do que qualquer outro lugar que eu conheça. Geraldo, ela.